meus amigos, minhas amigas, aí a ideia de estarmos juntos com compartilhar mais uma vez me alegra muito. Podemos compartilhar essa palavra de Deus que vem a nós através de Martinho Lutero pelo Catecismo Menor, que é o nosso roteiro de estudos aí dessa temporada. Hoje nós estamos no capítulo do batismo. Vamos aí ao terceiro e quarto tópicos do batismo. Na abordagem de Martinho Lutero, ele divide o batismo em quatro assuntos, assim, e nós vamos concluir hoje esse caminho que já estamos 2 semanas aí olhando para esse tema, né, dentro do nosso compartilhar. Sempre é bom estar com você, sempre é bom compartilhar com você essa palavra, sempre é bom saber que você está aí também e a gente poder fazer desse caminho um caminho bom, de compartilhar conteúdos bons, né? Conteúdos que nos edificam e também nos fortalecem, nos esclarecem. Martinho Lutero, então, é o grande, digamos, a grande inspiração para esse nosso momento agora. Terceiro ponto, então, né? No terceiro capítulo do batismo, ele fala sobre o poder do batismo e depois ele vai falar sobre a significação do batismo, que é a quarta parte. Hoje nós vamos fazer essas duas leituras e algumas reflexões sobre esse assunto. Então, ele vai perguntar aqui, na pergunta 298 do Catecismo Menor, como pode a água fazer coisas tão grandes? A gente já tinha visto aqui que o batismo é a palavra de Deus e a água, né? E aí ele falou sobre o poder da palavra e todos os efeitos, né, do recebimento do batismo na nossa vida, que desde que nós administremos o batismo de acordo com a instituição que Cristo deixou, como que Cristo fez, é assim que é para nós continuarmos fazendo. E se fizermos então como Ele nos ordena, nós vamos ter os benefícios que Ele nos aponta, ou que a palavra de Deus em geral, a Bíblia nos aponta sobre esse sacramento. Então, como é que pode que a água faz coisas tão grandes? Essa poderia ser uma pergunta, de repente, de alguma pessoa, quando nos ouve falando sobre palavra e água. E o Lutero vai dizer o seguinte: a água, em verdade, não as faz, mas a palavra de Deus que está unida à água, e a fé que confia nesta palavra de Deus unida com a água. Pois, sem a palavra de Deus, a água é simples água e não batismo. Mas com a palavra de Deus, a água é batismo, isto é, água de vida, cheia de graça, e um lavar de renascimento no Espírito Santo, como diz Paulo na carta a Tito, no capítulo 3. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida. Essa palavra é eterna, fiel é esta palavra. Isso está em Tito, capítulo 3, versículos 5 a 8. Então, o próprio Lutero já se ocupou, né, em colocar ao lado da sua reflexão a justificativa da palavra de Deus. Lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aí está a água, como lavar, né? E o poder disso está nessa, como ele diz aqui, não na água simples, mas na palavra. A palavra que é usada. Aquela palavra que nós usamos lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí que está a fonte do poder. A água é um elemento que está junto, né? Mas ele não é ela que tem esse poder. Não é um poder místico, né? que a água tem, ou que tem que ser uma água especialmente separada ou abençoada para aquela finalidade. É uma água comum que nós temos da torneira, né? E do poço da torneira, e que tem aí, junto com a palavra de Deus, esse poder, que é um poder de espiritualidade, de lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso, então. É o Espírito Santo quem vai atuar no batismo. Não é aquela água que chega na cabeça, na mão, no corpo da criança, mas é o poder do Espírito Santo que é a resposta da nossa obediência a termos feito como Jesus nos ensinou a fazer.
Então nós fazemos de acordo com ele nos ensinou e o poder está na mão dele. O efeito vem da mão de Deus, da ação de Deus. É uma combinação agora de obediência e resultado. Nós obedecemos fazendo como ele nos ensina e temos o resultado que nos é garantido por ele mesmo, o nosso próprio Deus. Aí Lutero prossegue com a próxima pergunta, perguntando assim, ó, a água por si mesmo tem a virtude de fazer essas coisas tão grandes? Tá? Ele diz, não, a água é simples água. Na verdade, não opera a remissão dos pecados e também não dá vida e salvação. Pois sem a palavra de Deus, a água é simples água e não batismo. Então não tem nada de poder na água. Tem da combinação do uso da palavra com a água, pela atuação de Deus e Espírito Santo. Então mesmo que a gente tivesse, digamos, uma outra dinâmica para o batismo, com outro elemento que não fosse a água, por exemplo, aqui nós já vemos dentro desse texto que é o poder do Espírito Santo, que não é o poder do elemento usado, mas é o poder do Espírito Santo que está atuando como uma confirmação de Deus por causa da nossa obediência. Estamos fazendo conforme ele nos mandou, estamos tendo o efeito que ele é capaz de trazer para nossas vidas através do Espírito Santo. E a próxima pergunta ele vai dizer assim, como é então que pela água batismal se consegue a remissão dos pecados, redenção da morte do diabo e a eterna salvação? Como é que isso funciona? E ele diz, a palavra de Deus que está unida com a água coloca essas grandes coisas no batismo. E mediante a fé que confia nesta palavra de Deus, unida com a água, nós aceitamos a remissão, a vida e salvação oferecidas no batismo e as tornamos nossas. Então veja, está tudo pronto, é da mão de Deus isso, esse resultado, né? Ele diz ali, quem confia mediante a fé, então é um ato de fé, nós fazemos acreditando nisso, fazemos acreditando que vai ser assim, e vai, de fato, se torna assim por causa da nossa fé e da nossa obediência. Então ele diz assim, nós aceitamos aquilo que já está pronto, aceitamos a remissão, aceitamos a vida e a salvação, que são oferecidas no lavar regenerador ou na aplicação da água com a palavra que nós chamamos de batismo. Então nós executamos o sacramento de acordo com a ordem divina e isso vem a nós, porque já está pronto, não é nós que estamos manipulando para conseguir. Remissão dos pecados, vida e salvação já está pronta na mão de Deus desde a morte e a ressurreição de Cristo. Isso só vai ser entregue agora e atribuído a nós por causa da nossa atitude de fé. Então o batismo é uma pura ação de fé daqueles que realizam isso. E pela fé daqueles que realizam, chega a todos aqueles que recebem. Então nós como igreja cremos nisso. O pastor que faz, ele tem essa mesma crença. Os pais que fazem, que levam a criança, têm essa mesma crença. E recomenda-se que os padrinhos também tenham essa mesma crença. Nós juntamos então esse conjunto de crenças na mesma coisa, vai nos levar a trazer esse benefício para a criança que nós estamos levando para o batismo ou para o adulto que está sendo batizado. Esta é a lógica da coisa. Não tem a ver com algo que nós fazemos. Nós apenas seguimos. Nós recebemos, nós aceitamos e nós cremos. E realizamos por causa da nossa fé. Esse é digamos assim, o mistério do batismo. Ele diz aqui então, em Efésios capítulo 5, versículo 26, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É uma alusão ao batismo aqui que Paulo está falando no capítulo 5 de Efésios. Ele está falando sobre esse lavar de Cristo, esse lavar regenerador e renovador que Deus faz, que Cristo faz com a sua igreja, purificando essa igreja através da lavagem da água e da palavra. Então é daí que nós temos essas orientações para crer no que cremos, pelo que a palavra de Deus nos diz. Ele não especifica aqui, a palavra batismo não é usada nesse versículo aqui, mas nos permite compreender que sim, é disso que ele está falando.
né? Porque esse texto, junto com outros textos que nós temos, nos permite compreender que o assunto aqui é o batismo. Próxima pergunta e a última desse bloco diz aqui, ó, por que a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e renovador do Espírito Santo? E a resposta que temos, a Escritura Sagrada, a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, porque no batismo o Espírito Santo opera a fé e ao mesmo tempo a nova vida espiritual, com poder de vencer o pecado. Então, esse lavar regenerador quer dizer que regenera, gera de novo, nos traz a uma outra vida, um outro tipo de vida, uma outra dimensão de vida, essa regeneração. Toma a nossa vida, da qual fomos gerados, do pai e da mãe, fomos gerados em pecado, nascemos em pecado, e no batismo nós somos regenerados, como se fôssemos revividos novamente, né? Entramos numa outra dimensão de vida, que é essa vida agora beneficiada pela morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem a nós através do poder do Espírito Santo e desperta em nós um novo tipo de vida. Isso é regeneração. Aquela vida que antes estava determinada a não seguir a Cristo, a não aceitar as coisas de Cristo por natureza, a estar condenada por causa dos seus pecados, agora ela é refeita, toda ela é refeita, no sentido de que não há mais condenação, agora tem uma outra dimensão para o pecado e tem perdão, não há mais morte, para a morte tem vida, não há mais condenação, temos salvação. Esse é o novo significado da vida daqueles que passam pelo batismo. E isso é o que a palavra nos oferece aqui. E por isso também é chamado de renovador, né? Ele tem uma novidade que traz, uma novidade de vida. Cria dentro de nós aquilo que Lutero em outros textos chama de novo homem, ou novo ser humano, né? Mais genérico assim, ser humano, né? Não apenas um homem masculino, mas um homem no sentido de natureza humana. Então nós somos renovados, somos novas criaturas a partir do batismo. Até o batismo nós funcionamos apenas na dinâmica do velho homem, que é esse velho homem que vem lá de Adão com todos os seus pecados e culpas. Passando pelo batismo nós somos novas pessoas, agora com perdão, vida e salvação, livres da condenação. Seguimos ainda com a nossa corrupção, seguimos ainda com as nossas maldades, mas agora com perdão garantido para todas as situações, desde que nos arrependamos, desde que busquemos aí viver na presença de Deus e tenhamos o desejo de corrigir a nossa vida e tenhamos fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo e temos perdão, vida e salvação. Então, esse é o capítulo 3 aí do batismo. Agora a gente vai passar para o quarto e último capítulo, que ele fala sobre significação do batismo. Pergunta 302, ele vai perguntar assim: o que significa esse batizar com água? E responde: significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diário, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem, que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Então, aquilo que eu falei para vocês antes, novo homem, velho homem, aqui aparece a linguagem de Lutero nesse sentido, né? Esse velho homem é a natureza de Adão, que herdamos, todos herdamos, né? Essa natureza manchada pelo pecado e marcada pela condenação. Essa natureza, ele diz aqui, deve ser afogada e morrer com todos os pecados, diariamente. Então, o que a gente pode entender desse comentário de Lutero aqui é que o batismo é algo para a gente lembrar diariamente, né? A gente poder pensar sempre que somos filhos de Deus, que somos novas criaturas, que temos uma regeneração e uma renovação do poder do Espírito Santo, e por isso mesmo estamos habilitados a viver uma vida de acordo com a palavra e promessa de Deus. Nessa vida nós vamos procurar agora nos identificar com aquilo que o Espírito Santo traz dentro de nós, os novos frutos, né? São os frutos do Espírito. Aquele texto de Gálatas que a gente sempre cita lá, né? Tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos da carne que envolvem toda a perversidade humana e os frutos do Espírito que envolvem toda a dignidade humana.
E nós estamos agora nessa dimensão de carregarmos a perversidade, mas temos também a dignidade que vem pela presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente vai lembrar diariamente que somos batizados e nessa lembrança vamos sempre pedir que Deus nos dê a habilidade de lidarmos com as coisas do Espírito. São as novas qualidades de vida. Tentar melhorar cada dia a nossa performance existencial. E aí o Lutero vai perguntar, como sempre, onde é que está escrito isso? E aí ele responde assim, Paulo diz em Romanos capítulo 6, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6,4, esse é o texto. Então, olha a afirmação bíblica bem clara, né? Sepultados com Cristo na morte. Como Cristo morreu, nós também morremos. Pelo batismo isso acontece, Paulo diz, né? E aí para que, como Cristo foi ressuscitado, teve uma nova vida, nós também sejamos ressuscitados para essa nova vida. Enterramos a nossa natureza antiga e ressurge uma natureza nova. Isso tem que ser feito diariamente. Nós temos que lidar com isso para sempre. Não é uma coisa que precisa ser feita sempre de novo, mas é uma coisa que precisa ser lembrada sempre de novo. E nas nossas orações, então nós vamos pedir que Deus nos ajude a lembrar isso. Nas nossas reflexões, nós vamos buscar essa lembrança e vamos pedir que Deus nos dê a habilidade para lidarmos com essa novidade de vida do Cristo ressuscitado que está presente em nós. E aí vem as perguntas que eu tinha lhes falado antes, né? Sobre velho homem e novo homem. Então o Martinho Lutero agora vai explicar um pouco sobre isso. Ele responde assim, o que é o velho homem? E ele responde, o velho homem é toda a nossa corrupção pecaminosa que nos sobreveio pelo pecado de Adão e que nos é inata. A gente tem isso desde que nasce, né? Então, é a corrupção humana, tudo isso que diz respeito ao pecado e a nossa habilidade de fazer aquilo que é certo e bom. Isso está para velho homem, velha natureza humana. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, Paulo vai falar assim, que quanto ao trato passado, né, nossa natureza antiga, vos despojeis do velho homem, quer dizer, se desfaça desse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, nossa agora, digamos assim, nossa missão, nosso exercício espiritual, é no sentido de nós buscarmos essa renovação, esse renascimento, abrirmos espaço para o novo homem, lembrando que o velho homem ainda está em nós, mas nós não queremos segui-lo, nós queremos seguir o novo homem com as suas qualidades espirituais voltadas pelo Espírito Santo. Próxima pergunta, de que maneira esse velho homem deve ser afogado em nós? E responde, o velho homem deve ser afogado por contrição e arrependimento diários, resistindo nós à concupiscência e a sufocando. Então, a ideia de que afogamos por contrição e arrependimento, quer dizer, aquela confissão dos nossos pecados. Eu confesso a Deus minha natureza pecaminosa, eu admito, eu não nego, e eu confesso também os meus atos pecaminosos, os pecados que eu cometo. E mesmo que eu não tenha lembrança agora de nenhum pecado, eu preciso tratar desse assunto com Deus porque eu ainda sou pecador e preciso tratar com Ele sobre este ser pecador que sou eu. E pedir que Ele me reconduza aos caminhos de vida que o batismo abre e possibilita para mim. E a outra pergunta então, que é o novo homem? E a resposta, o novo homem é o novo ser, a nova vida espiritual criados em nós pelo lavar regenerador. Aquilo que eu lhes falei antes, né? O Espírito Santo cria em nós uma nova disponibilidade, uma nova vida, e isso é chamado então por Paulo de novo homem. E Paulo fala isso em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo? No batismo nós somos conectados a Cristo, então somos novas criaturas. Essa é a linguagem bíblica, para nos fazer compreender essa dinâmica do novo homem e velho homem. E de que maneira esse novo homem deve sair e ressurgir, é a pergunta. Ele diz, o novo homem sai e ressurge quando vivemos e crescemos diariamente na fé verdadeira e em boas obras diante de Deus. Então, cada vez que nós nos lembramos de fazer o bem, o novo homem está se levantando.
Cada vez que nós partimos em direção ao nosso próximo com disposição de amar, acolher e perdoar, está um novo homem se levantando. Cada vez que nós temos aquela disposição de socorrer, de compreender, de sermos tolerantes, de sermos justos, de respeitarmos os direitos das pessoas, está o novo homem em ação. Está levantando esse novo homem e agindo aí conforme a vontade de Deus. Ele vai perguntar: de que modo o batismo significa o afogar diário do velho homem e a saída do novo homem? E responde assim: pelo batismo participamos de Cristo. Como Ele sepultou os nossos pecados, assim também nós podemos sepultá-los e evitá-los diariamente. E como Ele ressuscitou dos mortos e vive, assim nós também podemos e devemos andar diariamente em novidade de vida. Então a ideia é essa, né? Entregar a Cristo os nossos pecados, que sejam sepultados com Ele, para que da ressurreição dele nós tenhamos a vida. Então é como se fosse uma coisa dinâmica que continuasse acontecendo sempre, né? Cristo está morrendo e ressuscitando todo o tempo em nossa vida. Quando nós estamos enterrando nossos pecados e abrindo espaço para novas atitudes. Nós estamos buscando oportunidade de prática do bem, estamos aí na ressurreição. Agora, se vamos nos entregando assim à prática do pecado e simplesmente seguindo porque todos fazem, porque ninguém está vendo, porque ninguém mais já está acostumado com aquilo, então vamos deixando e vamos fazer disso um hábito, nós estamos em caminho de morte, né? Estamos em caminho de pecado. Sem arrependimento, vamos encontrar a morte eterna e a condenação eterna, o que Deus não quer. Por isso Deus deixou aberto para nós o caminho da renovação da fé diariamente através do batismo. A lembrança permanente do batismo vai nos dar essa dimensão. Perguntas finais agora. A quem renunciamos, portanto, ao termos sido batizados? Renunciamos ao diabo e a todas as suas obras e também a sua pompa. Essa é a renúncia no batismo. Aquela criancinha que está sendo batizada ali está renunciando o diabo. Por isso nós perguntamos ali para os padrinhos, né? Como se a criança agora tivesse sendo interrogada, e os padrinhos é que respondem por ela. Se ela renuncia o diabo e toda sua maldade, os padrinhos respondem em nome dela sim. Depois então isso vai ser retomado com a criança, vai ser ensinado para ela que esse foi um ato que a gente fez lá com os padrinhos e que é o ato dela, né, da vida dela, que ela precisa de ter conhecimento disso. Então, por isso que o apóstolo também disse que a gente deve, Cristo disse, né, batizando e ensinando a guardar as coisas que tem ordenado. Então você batiza, a criança não entende, depois você ensina a ela o que aconteceu no batismo. Essa é a dinâmica. Outra pergunta: que promessa fizemos na ocasião do batismo? Prometemos na ocasião do batismo servir unicamente a Deus. Essa também é uma pergunta feita para os padrinhos, né? Se a criança está disponível, disposta a seguir somente a Deus. Os padrinhos respondem que sim, em nome dela. Então essa resposta é das crianças, através dos padrinhos, até o dia em que a criança vai fazer sua confirmação de fé, em que ela própria vai responder sobre isso. E vem aqui então a pergunta: quando renovamos a nossa promessa ou o nosso voto? Devemos renovar a nossa promessa ou o voto batismal todos os dias. Publicamente renovamos isso no dia da nossa confirmação de fé. Todos os dias eu vou ensinar a criança que todos os dias ela vai fazer esse exercício de pensar sobre os seus erros, pecados e maldades, se arrepender, pedir perdão e receber nova vida. Isso Deus vai fazendo no coração dela, da pessoa que foi batizada. Até o dia em que ela vai fazer publicamente isso. Ela vai lá, faz um curso, instrução de confirmandos, catequese, doutrina, como queira chamar, e aí ela vai fazer esse exercício de aparecer diante de toda a sua comunidade e vai dizer o seu sim. Eu estudei isso, estou de acordo, entendi o que aconteceu comigo e agora eu quero seguir nesse caminho, é o dia da confirmação da fé. Tá? Daí, com que palavras nós relembramos regularmente o nosso batismo? Então, a última pergunta que ele faz sobre isso, uma resposta bem longa, que diz assim, ó: as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da forma batismal, conhecidas como invocação da Trindade, é uma forma, né, de a gente relembrar digamos, esse benefício do batismo. Pelo repetir essas palavras na igreja ou para nós mesmos, chamamos, reivindicamos e confessamos diante do céu, da terra e do inferno tudo aquilo que Deus, a Santíssima Trindade, nos deu no Santo Batismo. Isso nos dá certeza
do que o apóstolo Paulo expressa em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, quando ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui é a ideia de que nós estamos sim vinculados a Deus pelo batismo, por essas palavras, né? Pela água e pela palavra. Isto é verdadeiro, isto é fato, e nós estamos agora com Deus e nada poderá nos separar disso. O batismo é um instrumento divino para nos aproximar dele. Nada poderá se interpor entre nós e nosso Deus. Nada poderá nos separar. Enfim, aqui nós temos uma nota final que ele diz: a invocação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pode ser acompanhada pelo sinal da cruz, que no batismo foi feito sobre nós, no peito e na fronte, que nos marca como redimidos por Cristo crucificado. Então, é uma ideia, né, que a gente no meio luterano, a gente tem assim um pouco de, digamos, restrição, não sei se pode ser essa a palavra, mas nós não temos o hábito de usar o sinal da cruz quando a gente fala o conteúdo desse sinal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós não falamos. Mas a ideia que Lutero traz aqui, que o Dr. Schwamm traz no catecismo, é de que a gente faça uso disso, né? Que a gente use. Até o Lutero, em outros momentos, nas introduções ali, ele sempre diz: o pai da família reunirá a família e fará o sinal da Santa Cruz, e daí ensinará às crianças e aos seus filhos as verdades. Então esse uso do sinal da cruz, ele é uma forma de a gente memorizar. Foi em nome disso que eu fui batizado. Eu sou cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu quero pensar sobre a minha espiritualidade, eu penso nessa dinâmica que só é dinâmica a partir desse batismo. Então o sinal da cruz é uma forma de eu me identificar com aquilo que aconteceu comigo lá. Cada vez que eu usar o sinal da cruz e falar, eu estou me conectando àquilo que aconteceu um dia comigo lá no batismo. Isso é o que ele diz aqui, né? De a gente poder usar esse sinal da cruz. A gente usa pouco, né? A gente não tem esse hábito de usar dentro da igreja luterana muito isso. E até quando a gente usa, às vezes, as pessoas olham pra gente um pouco de: ué, o que é isso? Está fazendo esse sinal aí, né? Isso é da religião católica. Não é. Isso é do cristianismo. É nosso. É nossa identidade de fé. Está em perfeita harmonia com aquilo que aconteceu conosco, que nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa fé e aí nós estamos conectados com Deus. Então, segue aí agora para você poder pensar, né, sobre o que aconteceu com você e poder desfrutar de todos os benefícios dessa condição de vida nova que Deus criou para ti, certo? Então nós encerramos esse momento agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom tempo, que Deus esteja presente contigo. Quarta-feira a gente está de volta juntos aí. Tchau, tchau.